Final study. Quero dar as boas-vindas a todo mundo ao nosso quarto e último estudo. Let's open with a word of prayer. Vamos abrir com uma palavra de oração. Holy God, we do thank you Santo Deus, te agradecemos that through all the trials of life, que através de todas as problemas da our vida, personal os problems desafios dessa vida, os nossos problemas and pessoais the political ones that we e experience, também os problemas políticos que nós that you have experimentamos, committed que tu te to protect comprometeste us, a nos proteger, to stand up for your people. de se levantar Pray that para you o would teu stand up povo, for us. que tu te levantas por nós. In Jesus' name, Em nome de Jesus. amen. Amém. So, close of our last study, É, we spoke about the work that Elder Jeff was raised to do. no final do nosso último estudo, falamos sobre a obra pelo To qual discuss o ancião Jeff foi levantado a fazer. the last 6 verses of Daniel 11 Falamos também sobre os últimos 6 versículos de Daniel 11 and the first of the next chapter. e o primeiro versículo do capítulo This is seguinte. the beginning of the time of the end, Este é o começo do tempo do fim, running through the final events of Earth's history, correndo através dos eventos coming finais to da the história deste climax when mundo, Michael will stand up chegando ao ápice quando o Miguel se It says levanta. in the Bible, Na Bíblia diz, for the children of God. Michael é, stands up for the people, é, Miguel se levanta for their é, people. para Michael is os filhos Michael do teu means who is povo, like não o God, teu povo. E Miguel significa quem é and como we were Deus. told that standing up means a change of dispensation. E foi nos dito que levantar-se significa uma mudança de So dispensação. this idea Então, essa ideia of God standing up, de Deus se levantando, could I add the thought será que eu queria acrescentar a ideia that God can also be understood to be a king? que Deus também pode ser entendido ser um rei, sendo um rei. So this God, Então, este Deus, as we've just discussed, como acabamos de discutir, is a king. ele é um rei. So the king is now going to stand. Então, o rei, ele se In the levanta. Bible, Old Testament, A Bíblia, o Antigo it might not Testamento, say that the king stands, it might say that the king now sits talvez não fale de um rei se levantando, mas de um rei se sentando on their throne. no seu trono. Change of dispensation, Mudança de you could dispensação describe it that way. pode ser descrito And you assim, could also describe it as the beginning of a new reign. e também podemos descrever como o começo de um novo reino. So
We've got God and change Então temos Deus e of mudança. dispensation. Mudança de dispensação. We've got a king. Temos um rei. Can I say who begins Posso dizer to reign? que começa a reinar. I'm sure, I'm certain Tenho certeza that the idea que a ideia that we will rule with God que nós reinaremos com Deus in heaven no céu, on our little throne sentado no nosso pequeno is not trono, new. não é nova. However, you conceptualize that Não, de qualquer forma in como your você quer old world conceitualizar model, isso no seu modelo de antigo mundo, which probably is the only one that you have, que provavelmente é o único que você tem, if there was discussion of co-rulership, se houve alguma discussão sobre corregência, you know it's correct, você sabe que é correto, but you might have conceptualized it incorrectly. mas talvez você conceitualizou isso de maneira Hope incorreta. we're okay with that. And we also know, E também sabemos, which has been a tension within Adventism for over a century, o que tem sido uma tensão which is entre about the judgment, no Adventismo por mais que not um just of século, 1844, a questão do juízo, não apenas not just the 1854, investigative judgment then é, of the que dead, o juízo then of the living, investigativo dos mortos, né, que não são os but it vivos, also includes what Adventists will call it mas também inclui o que os adventistas the chamam de millennial judgment. o juízo do milênio. We all know E todos nós sabemos, by the second advent, e com o chegado do segundo advento, those who are dead, and those who are going to live, live. aqueles que estão mortos, e os que vivem, vivem. Estão Even vivos, before vivem. the second advent, E até antes do in segundo 12:1, advento, em 12:1, every case is decided. cada caso tem sido It's all decidido. set now. Those who remain faithful are that, and those who are unfaithful remain that. Os que são fiéis continuam assim, e os que são infiéis também continuam dessa maneira. And in Matthew 13, E em Mateus 13, in an agricultural model, no modelo de agricultura, when that character is fixed, quando esse caráter é what do consertado, we call that como chamamos isso? in the Matthew 13 imagery? Na imagem de Harvest. Mateus When the 13, sickle, the colheita, blade, quando a lâmina cuts a those foice plants, corta essas plantas and in one sense, they e die em um because they're sentido cut off morrem from the source of nourishment. porque são cortados da sua fonte de nutrição, But because they have reached perfection, mas já que whether you're a wheat or a tear, alcançaram perfeição, everything stops. independente de você Harvest ser comes trigo and you're ou joio, fixed. tudo para aqui. Chega I'm a hoping colheita everyone's okay with that unless you have a e, question. e as coisas são fixas aí. Espero que todo mundo está bem com isso So if everything's sorted out então se tudo está before resolvido the second advent, antes do segundo advento, then at the second advent, então no all segundo those that advento, died in Christ will be risen up
Todos que morrerem em Cristo serão levantados with the living, com and you os don't see anyone vivos, else, e você vê mais ninguém. and we all go to heaven. E chegamos ao The céu, story should have ended, shouldn't it? e a história The deveria story ter acabado, ou não? should have finished. Deveria ter acabado But aqui. we realize Mas that it's nós not finished yet. percebemos que ainda There is não another acabou, judgment to happen. que há outro reino I para called it the acontecer. millennial judgment. That's what some people will call it. E eu vou chamar isso de o juízo do milênio, assim, algumas pessoas chamam assim. If all the dead, no, if all the wicked are still dead, Se todos os ímpios ainda estão mortos and all the good are alive e todos os bons estão vivos and well, e estão bem, some not so well e alguns não estão bem in heaven, no céu, what are we checking for now? estamos verificando o que agora? Why is there a judgment still in heaven? Por que ainda assim há um juízo no céu? I'm assuming you knew that there was one, Eu vou assumir que você sabia que because it might be new há to some um people. juízo e talvez seja novo We para will alguns. reign Nós as monarchs vamos reinar como monarcas with God junto com on Deus our throne, no nosso like trono. Michael. So we'll be like, not, we will be Michael. Nós, como Miguel, nós Who is like seremos God? Miguel, quem é como So Deus. we'll put our hand up. E a gente vai levantar nossa We mão. are Nós somos like God, como because we're Deus, now sitting, porque agora estamos sentados not standing, e não de pé, on our thrones. sentados There's nos nossos another work, tronos. E a outra obra, judgment. o juízo. What are we judging? A quem estamos This is julgando? not a new concept. I've spoken about it many times in the past. Isso não é um novo conceito, já falei várias vezes sobre isso no passado. If I use the phrase the theologians of Adventism, we used to like that phrase. Os teólogos do Adventismo, a gente gostava dessa expressão, Because it was an attack on the clever Adventist, porque isso era um ataque contra os which we're adventistas not part of, remember. espertos. Isaiah 28. Isaías We used to say, 28. or they used to say, sorry, Eles diziam, who's judging who? quem está julgando a Got two quem? choices. Give me the two Temos choices. duas opções. Quais? Who is judging whom? Quem está julgando a quem? I think you might have two choices. I'm so fixed in this, I only have one choice. I can't even think of the other one. Eu estou tão fixado nisso que eu só vejo essas duas opções, não consigo pensar em outra. Any thoughts? I'll just give mine. Alguma ideia Any thoughts, or shall I just give mine? ou vocês querem que eu Any apenas comments? diga a minha? Comentários? Okay, so that's the question. Então a pergunta é essa. I put my, it's me. My answer is Vou colocar a who minha is judging resposta. whom? Quem está julgando a quem? We, Nós. that's you and us, Isso we'll call it the você people, e nós. Nós chamamos as pessoas, o povo. are judging Estamos julgando God. a Deus. So now Então agora, God is on the God is on the in the witness. No, I don't know if it's the in the God is in that hot seat. We'll call it that, então Deus está agora sentado na and we're bancada questioning God. do acusado, não? E nós estamos Did you questionando make any Deus. mistakes? Você faria So we're going to spend some time algum. Será que você cometeu going algum through all the erro? records Então a gente vai passar algum tempo to make sure no revisando os mistakes were made, registros e para assegurar que nenhum erro foi cometido, because já we que don't like what we see in heaven. porque a gente não gosta do que a gente está vendo no céu, Obviously, obviamente. we don't like the people who are there,
Nós não gostamos das pessoas que estão lá. and we don't like the people who are not there. E nós não gostamos das pessoas que não estão aí. All the good ones got left, and all the bad ones got taken. As boas foram deixadas e os And in this maus foram old world model, levados. E nesse modelo do antigo mundo, we're making sure estamos that God didn't make any mistakes assegurando during the que investigative part of everything. estamos verificando se Deus não cometeu, se ele fez tudo certo durante a fase investigativa. And then the executive part of everything. E logo na fase executiva. So I hope we're all sort of at least either familiar or we're very okay with what I've said. Então, espero que estejamos pelo menos So the familiarizados summary of all of that, com isso, não? Então, um resumo de tudo isso, very simplistically, de forma bem simplista, it's for other people para to outras explain and prove pessoas. the details. Outras pessoas vão ter que provar e explicar os detalhes. They really should be doing it before me, Deveria but I'm fazer here, isso so you're stuck. antes de eu So we falar have sobre isso, kings mas já que estou aqui, não tem and we opção. have judges. Não temos reis e And juízes. in the old, E no antigo, we know God's a king and God's a judge. nós sabemos que Deus é rei, Deus é I call it juiz. model. Vamos dizer In the o old antigo model, modelo. No antigo modelo, when do we become kings? quando nós nos tornamos reis, I know people don't like the word king. sei que as pessoas não gostam da palavra I rei, know it's a sexist word, sei que é uma palavra sexista, but bear with me. mas continuem comigo. When do we become rulers? Quando nós nos tornamos In governadores heaven. no céu, That's what we've just described. isso que acabamos de descrever. We could be called Michael then. Então lá seremos We'll be então like God. ser chamados de Miguel, And porque judges. seremos When do como we become Deus. judges? E quando nós nos tornamos juízes In heaven, we just described that as well. no céu, acabamos de descrever isso. This here is the summary. Este aqui é o resumo. This is the sum of all that I've just said. Esse aqui é a Hope you're all soma okay de with tudo que eu that. acabei de dizer. Se está tudo bem com isso, então, So the question, então a pergunta, another one, uma outra pergunta, is all of this é tudo isto, and this is just everything that's above e isto me refiro a tudo que está aqui em cima, from here. tudo isso aqui, From this point, all of this that we've just discussed, tudo o que acabamos de discutir, you will be a ruler, you will be a judge, você será governador e juiz, making decisions in heaven, tomando decisões no céu, checking what God did. verificando, né, o que Deus So fez. all of this Então, tudo isto is built upon a model. está construído em base de um modelo. It's not quite a question yet. Ainda não fiz nenhuma pergunta, So maybe we won't call it question yet. So what model is this built upon? então isso está construído em cima de qual modelo? We should know that we should be able to answer that one. Deveríamos conseguir responder isso. Yeah, we should be able to answer that one. Isso sim, a gente deveria What saber model? responder. Que modelo? The answer's on the board already. A resposta está no quadro já. The old model.
o antigo modelo. So all of this is built upon a model Então, tudo isso aqui está construído em cima de modelo, the old one. o antigo. We're okay with that. Tudo bem com isso? So now my question, Então, agora a minha pergunta, what model que modelo is all this é tudo isto? built on? Sobre qual modelo está construído Okay, now tudo that's a isto? question. Essa é a pergunta. The answer isn't old. E So I'll rephrase the question. eu vou reformular a pergunta. What is this old model O que, built on? sobre o que está este antigo modelo construído? Answer, Sobre o que está construído esse so antigo you won't know modelo? the answer E a resposta? because you don't know what I'm thinking. Nós sabemos a resposta porque vocês não sabem o que eu estou I'll pensando. give you a clue. Eu vou dar uma dica. This is not the answer. Isso não é resposta. So the clue won't help you much. Então a dica não vai ajudar muito. Forget that question. Esquecem dessa pergunta. Elder Tess, Anciã Tess, 2017, I think, eu acho que em 2017, for sure by 18, certamente going to 2018, start teaching. está começando And a what's she going to ensinar. teach E o que ela ensina, besides the Magi? além dos magos? What's she famous for in 1718? Ela está famosa por quê em 2017 e 2018? Pyrrhus, Erro. the Diadochi Wars, As guerras dos diádocos and Acts 27. e Atos 27. Acts 27. Atos 27. And some people said, E algumas pessoas disseram, I have no idea why, but it sounded good. não sei por quê, mas soou bem. We had in the Nós, old world nós tínhamos no antigo priests, mundo Levites, sacerdotes, Nephilims, levitas e netineus, 144,000. 144 And mil. look, E, olha só, Elder Tess has made e a anciã Tess fez a fifth line, uma the line of, quinta linha. A linha de... yeah, I just knew, I think I better say that as well. The line of institutions, A linha das which of instituições, course que obviamente is all wrong. está toda errada. We know it's wrong. Sabemos que está Some of us errada. don't. Alguns de nós não sabem. First line was, A primeira this linha is not in foi. order because the first line was the 144,000 line. Isso não está em sequência, porque a primeira linha foi dos 144 mil. So I'll do a line like this. The line of the priests Eu vou fazer uma linha. is a line of what? A linha dos sacerdotes é uma linha de quê? If the fifth line, the Acts line, is the line of institutions, Se a quinta linha, a linha dos atos, é uma okay, so linha we'll das do that. instituições. One, two, three, four, five. So now we've got Acts Então, 27. agora temos Atos The 27. line of Acts 27 A linha de Atos 27 is the line of institutions. é a linha das instituições. What's the line of the priests? Qual a linha dos sacerdotes? Okay, so we'll do priests, Levites, Nethinims,
and 144. Então, fazemos sacerdotes, I'll give you the levitas, wrong netineus, answer. 144 mil. Eu vou dar a If resposta that's the line of errada. institutions, Se essa é a linha das this is the instituições, line of individuals. então essa é a linha dos indivíduos. And if a priest is an individual, so is a E- Levite, so is a Nethinim. Então, se um sacerdote é um indivíduo, então o And in this room, netineu e levitas também são. we've got 14 of the 144,000, E nessa sala aqui temos 14 aqui individuals. temos 14, So né, this is also the indivíduos line of dos individuals. 144 mil. Então isso aqui também tem que ser a linha dos indivíduos. Was Elder Tess correct Será que a anciã Tessa estava to certa say Acts 27 ao dizer que Atos 27 is the line, I'll call it a story, era a linha or ou a no, is a história, line of institutions, or the uma, story of a institutions? linha de instituições ou a história de instituições? Was she correct? Ela tinha razão. Ela era correta nisso. I've already marked blue, so you know the answer. Já marquei azul aqui, Yes. então vocês já sabem. Sim. Okay. Who said the 144,000 Nephilims, Levites, and priests are individuals? I don't know who that was. Quem disse que sacerdotes levitas netineus 154 mil seriam Were they? indivíduos? Não sei quem. Were they? You? Correct. Estavam eles, você, The answer is no. certos, corretos sobre isso? A These resposta were é never não. lines of individuals Essas aqui nunca foram linhas de because indivíduos. Elder Tess, O que a anciã Tess, she wasn't number one, ela não era número um, so she wasn't as bad as Elder Jeff. então ela não era tão ruim como o ancião Jeff. So she knew Então ela sabia that this story que essa história was a story of institutions. era uma história de instituições. She could see that. Ela conseguia ver isso. When it comes to the line of priests, Levites, Nethinim, and 144,000, Agora, falando na linha de sacerdotes, if it's levitas, not netineus, individuals, 144 mil, não são what is it? indivíduos. Se não são indivíduos, é o quê? Institutions, movement. Good. Instituições, movimento. Muito bem. So these are all lines of institution. Então, todas essas aqui são linhas de instituições They're ou de all the instituição, same. são todas a mesma. And E if you look at the start and end dates, se você olhar para a data de começo e fim, priests, Levites, Nethinims are all slightly different. sacerdotes, levitas, netineus estão But the line of the levemente diferentes, 144,000 mas a linha dos 144 mil begins and ends at the same place as the line of Acts 27. começa e termina nos mesmos lugares como a linha de Atos 27. It's a different story, É uma história but diferente, it's the same line. mas é a mesma linha. Hopefully you're okay with that. Espero que está bem isso. What we have had within our movement O que nós tínhamos em that nosso we got from movimento, Ellen White, o que nós that pegamos Elder Jeff de Ellen held on White, to, que ancião Jeff se segurou, and I want o to suggest apegou, Elder Tess held on to, e eu vou sugerir anciã Tess também se apegou, is their model of salvation, é o modelo de their salvação line. dela. A They had this linha, idea tinha that essa these ideia lines que essas were linhas all about individuals.
eram sobre indivíduos. And what we have to grapple with, fight with, E o que nós precisamos resolver, ou reconciliar, ou resolver, is the truth, é a the verdade, fact o fato that each of us, que cada as uma an de nós, autonomous living thing, como ser autônomo e vivo, were born é, and will die nasce ou and nasceu have the e morrerá. potential E e tem o to live forever. potencial de viver para sempre. This movement, Este movimento, in its message na sua mensagem and its purpose, e no seu does propósito, not undermine that fact. não está minando esse fato. But this is not our message, Mas esta não é and it's nossa not what we mensagem, have been called, we have been raised to teach. e não foi por isso que fomos levantados a ensinar. It's not what we have been created to observe and see. Não fomos criados para observar e é, This movement é, was raised to observe esse movimento foi criado para observar what? o quê? Individuals Indivíduos or institutions? ou You instituições? already know the answer to that. Vocês já sabem a resposta. Institutions. Our Instituições. message, our Nossa minds, mensagem, as nossas mentes, our very fiber, everything that we are cada fibra, tudo should que nós all be somos, centered and focused on institutions, deveria estar centrado completamente not em individuals. instituições e não And when you understand indivíduos. that, E uma vez que você entende isso, it clarifies a lot. isso esclarece muito. We are not concerned. Nós não Who are estamos we? preocupados. Quem é nós? The judges, Os juízes, the kings, os the reis, 144,000, the priests, whatever you want to call them, the os cento e teachers. quarenta e quatro mil, os sacerdotes, não importa como você queira chamar, When we put our movement hat on, quando a gente coloca nosso capacete o nosso boné not your de family hat, movimento, não your o seu parent chapéu de família, não o or seu your child's chapéu hat, de pai ou de but when you put your filho, priest's filha, hat on mas quando você coloca seu or your chapéu de general's hat, because we're a military unit, sacerdote, o seu chapéu de general, porque nós somos we é, battle with words and ideas. nós somos um exército, We're né, not que batalha interested com palavras e in the ideias. lives of individuals. Então, não nos interessamos pela What we're vida de interested in indivíduos. Nós estamos is in, interessados is institutions. nas instituições. You might want to call it kingdoms, E você talvez queira chamar isso de reinos, like Daniel 2. como Daniel 2. When you see that, Uma vez que você vê isso, then it explains então isso explica why the institutions of this world will die porque as instituições deste mundo morrerão 100% death, 100% morte. none of them will live, Nenhuma delas viverá. and why this institution, this E, kingdom, e porque essa instituição, este reino, is the only one that will survive será o único que sobreviverá and live. e viverá. And when you ask the question, E quando você faz uma how pergunta, many members, quantos membros? or what about my fifth cousin by marriage who lives over there? What about them? E que tal o meu primo de quinto grau que mora lá em tal lugar? E What que about será my dele? children E meus and my filhos? wife?
E minha My mum, esposa? E a minha mãe? you are asking the wrong question. Você está fazendo a pergunta These are errada. not movement questions. Não são perguntas de movimento, do It might mean movimento. a lot to you personally. Talvez seja muito importante para você, You might pessoalmente. have gone to war for your family, Talvez se você foi à guerra por conta da sua but when família. you signed up, Mas quando você you gave se up all of your rights. cadastrou, não? Quando You now serve the kingdom, você abriu mão de not todos os your seus family direitos. Você or your serve agora friends. ao reino. Você não serve Your à sua purpose in life is família, aos very seus different. amigos. E o seu propósito de vida agora é I muito think in diferente. French they call you a peon. Eu acho que em francês In English chama they de do call a pawn, um, and no one um cares about peão. them. E ninguém se importa com os They're just peões. there to serve. Estão aí apenas para And if they servir. die, E quando morrem, never to rise up, para nunca mais se levantar, like in a game of chess, assim como no jogo de xadrez, they're just collateral damage and no one cares. são dano colateral e ninguém liga, Because the ninguém only se thing you're importa. worried about in a game of chess Porque a única coisa com que você se importa num jogo de xadrez is the king. é o rei. Everybody, everything is designed to protect that person's kingdom. Tudo gira em torno de proteger esse reino. This is an Tudo unsettling truth. Isso é uma verdade desagradável. This is a troubling idea. Isso é uma ideia preocupante. I don't want to call it a truth Não quero chamar de verdade. I do not want to call it a truth Não quero chamar de because that would verdade, be preaching. o que seria pregar. If you believe it's true, Se você crê que é then we're together. verdade, então estamos juntos. However painful it may be, É, não importa qual doloroso isso seja, as I've quoted before como eu já citei anteriormente, from JFK, de é, John F. Kennedy, President Kennedy. Yeah. Okay. Don't ask what this movement can do for you não pergunte o que esse movimento pode fazer por você, or your husband o seu marido, or your children. os seus filhos, Don't even ask God nem what they sequer will do. pergunte a Deus o que farão. Ask what you will do Pergunte o que você for pode the fazer success of this kingdom. para o sucesso And if deste it means reino. sacrifice, E se isso significa sacrifício, your sacrifice, o teu sacrifício, so be it. então assim seja. And if you think that's a strange story to accept, E se você acha que isso é uma história esquisita ou estranha para a se difficult pill to aceitar, swallow, uma pílula difícil who de se said that? engolir, quem disse That we isso? all know. Que todos vocês conhecem. When it was either this person Quando era ou esta and their pessoa family e a pessoa or e the a kingdom. família dela ou o Who reino. was that person? Quem era essa pessoa? Moses. Moisés. Jesus said, Jesus disse: I'm going to kill them all, quero matá-los todos, destroy the kingdom for you, destruir o reino and I'll por start a new one você. up. E a gente começa um novo. And he said, no, Ele disse: não, my life a minha vida is worthless não tem valor compared to the kingdom. em comparação And he didn't com even o say that. reino. Ele nem sequer disse isso. He said, my life Ele disse que a minha vida has zero value, tem zero not valor, compared to the kingdom, those rebellious
Não, Israelites, não em comparação com o reino, não com esses israelitas rebeldes, compared to who em or what? comparação a quem? A quê? God's reputation. A reputação de Deus. Moses said, everybody will say, you look foolish. Moisés disse: todo mundo vai dizer, You can't even você, manage these people. você vai parecer um tolo, você nem You consegue get them out of controlar Egypt esse povo. and you Você can't tira control eles them, do Egito, você não so you consegue kill them. controlá-los, então você os And mata. he said, for your reputation, E ele diz: pela kill me tua and reputação, keep them. mate a mim e continue And com too many eles. of us E do not have muitos that mindset. de nós é, não You têm might have essa started your journey atitude, essa mentalidade. with one foot in the old, Você possa ter começado but you need a to move on now. sua jornada com um pé no And you antigo, need to mas você precisa understand avançar, se ir para frente. and accept Você precisa entender that your e life aceitar a tua and vida the life of all the individuals that you care about e a vida de todos os indivíduos pelos quais você se preocupa are secondary. são secundários. When you put your movement hat on, Quando você coloca o seu chapéu de movimento, they're not even secondary, não são they're nem not even sequer in the story. secundários, eles nem sequer participam da história. All we should be caring about Tudo pelo tudo o que nós devemos nos preocupar is the kingdom of God, é o reino which de is the Deus, stone, que é a which is pedra, this movement. que é esse movimento. And that's a hard saying. E isso é uma palavra dura. Whatever happens to your life or the life of your loved ones Que seja o que aconteça com a sua vida ou com a vida com os seus queridos amados, happens. acontece. And so when we get to heaven and we're kings and judges, Então, quando chegarmos ao céu e somos reis e juízes, this individual concept that we have needs to esse change. conceito individual que nós temos precisa mudar. It's always been about institutions. Sempre tem sido sobre instituições. We might think Nós possamos pensar that the great thing that Elder Tess brought to us que a grande coisa que a anciã Tess trouxe was para nós equality, radical feminism. foi igualdade e feminismo I'm radical. not trying to put things in order, Não quero colocar as coisas aqui na sequência but what we haven't considered ou em ordem, mas o que nós is não that she consideramos showed us é que ela nos that the mostrou line of the 144,000, que a linha dos 144 mil, she confirmed for us, ela confirmou para nós, is a line of institutions. é uma linha de And if the instituições. 144 is, the priests, Levites, and Nethinims are also the same. E se a 144 mil então os sacerdotes levitas e netineus são a mesma. You will know Todos vocês when sabem, she modeled priests, quando ela and she said, fez o modelo you're de now 30 years old. fez o modelo de When did you reach sacerdotes, 30? não? What year was that? E ela disse quando vocês chegarem aos 30, que ano foi esse? Quando você 2019. chegava aos 30, Who was 30 2019. then? Quem tinha 30, né? Então, This movement was. este movimento tinha This 30. movement of priests. Esse movimento de So every single sacerdotes. one of you was 30 years old in Então, 2019. todo mundo de vocês tinha 30 anos em 2019. We saw that, we accepted it. Nós vimos isso e nós And o yet, aceitamos. E many ainda of us assim, muitos de nós hold on to the idea se apegam à ideia of our personal salvation da nossa salvação pessoal, because you somehow think, porque de alguma forma você pensa, yeah, that's okay. tá tudo bem,
But will I be saved Mas será que eu serei salvo if we're at the close of probation? quando nós chegamos Am I ao lost? fechamento da porta da graça? What about Serei, my child or my mum? serei perdido? E que será You da, have been shown da- evidence after dos evidence meus filhos e da minha mãe? Foi-lhes dado evidência após for evidência, year after year ano após ano, to get out of that old mindset de saírem dessa mentalidade antiga and stop thinking that way. e pararem de pensar dessa Your forma. salvation is Tua salvação irrelevant. é irrelevante. It means nothing Ela não in significa nada comparison em comparação to God's character and reputation. ao caráter e reputação de Deus. And you say, that sounds reasonable, E você diz, isso soa until someone razoável, stands up and says, até que alguém se levanta e diz: I need to remind you, Paminda, Eu preciso te lembrar, that I've got Parminda, verse after verse que tem o versículo that após says that versículo Christ would have died for one person. que diz que Cristo teria morrido por uma só Christ pessoa. sacrificed their reputation for me. Teria sacrificado a sua reputação por mim. So it all sounds very individualistic. Então, isso soa bastante individualista. I don't deny any of that. Não estou negando nada disso. But what I will not deny is the truth and experience of this movement. Mas o que eu não vou negar é a And verdade e a everything experiência points deste to movimento. institutions. E tudo aponta para instituições. Everyone has to work that out for themselves E cada um precisa resolver isso por si mesmo. as this concept hopefully is strengthened and developed. À medida que esse conceito desenvolve e se fortalece, eu espero. So Elder Jeff Então, o ancião Jeff, is going to write the Time of the End magazine, ele então escreve a revista Tempo do Fim, and he's going to explain e ele então explicará, using old world technology usa a tecnologia do antigo mundo combined with new world methodology. combinado com metodologia And that's why do some bits are good and some bits are novo not so mundo. good. E por isso que algumas partes são boas e outras partes nem tanto. He's going to tell us Ele nos dirá that there is a holy alliance que há uma santa aliança, uma aliança sagrada. and that holy alliance E essa santa aliança is between acontece entre the king of the north o rei do norte and e chariots, cavaleiros, and ships, cavaleiros, carros e navios. military strength, Força militar and economic strength. e força econômica. What we discussed last week, O que nós discutimos semana passada, this was the papacy, este aqui era o papado. we know that. Sabemos disso. These dual symbols Esses, was a symbol of the USA, esses so símbolos, that's all fine. aqui era o But símbolo dos Estados this Unidos, USA, mas estes Estados I Unidos, described it as being a nobody. eu descrevi como sendo um ninguém. And
What I tried to explain last week, if it wasn't clear, E o que tentei explicar semana passada, caso eu não this tenha sido nobody claro, este is ninguém prophetically speaking. é, profeticamente falando, ah, Because é we've got ninguém this idea profeticamente of falando. 7 kingdoms, Então, já porque a gente tem essa five, ideia six, dos seven, 7 reinos, não? 5, 6, 7. we have conceptualized, Nós conceitualizamos, because we've held on to our baggage, já que a gente se apegou à nossa bagagem, that when this papacy will rise, que uma vez que esse papado it will ascende, be a new papacy. será um novo papado. And we call that E nós chamamos isto triple application. a aplicação tríplice. 1 + 2 = 3. 1 mais 2 é 3. Whether that's right or wrong, Se isto é and certo ou it's mostly errado, wrong, e na maioria é errado, we've got the word mostly. na sua maioria está The errado. papacy didn't know that, O papado não sabia disso, didn't study Miller's rules, não estudou as regras de Miller. and the papacy didn't die. E o papado não morreu. The papacy was the same papacy. O papado era mesmo papado. And when that papacy rose E uma vez que esse papado se in levantou 538, em 538, and it became what we might simplistically call the fifth kingdom, e ele se tornou no que nós chamaríamos de forma simplista o quinto reino, let's call it the fifth dispensation, vamos chamar de quinta dispensação, because there are no 5 kingdoms, porque não há 5 reinos, and the papacy was never a kingdom anyway. e o papado nunca sequer foi um reino, It never died. And nunca when it morreu. went lusting after power E quando ele foi desejando from beginning to poder, end, do começo ao fim, it just thought it knew it was the same thing. ele We'll call pensava, it sabia que era a mesma number coisa. 5. Nós chamamos isso de It número didn't say, 5. Ele não disse, I'll be something different. eu serei algo diferente. Didn't say that. Ele não disse isso. Didn't say I'll pretend. E tampouco disse, eu vou fingir. Said I'll be the same thing. Disse que eu And serei if you're a not sure mesma of that, coisa. E se você não tiver go certeza to disso, Daniel 2. vá a Daniel 2. And as soon as you see clay, E uma vez que você vê lá number o 5, lodo, número 5, what do you see after that? o que você vê depois do After the lodo? clay. Depois do lodo. What replaces the clay? O que repõe o lodo? Nothing. Nada. It's all clay to the very end. É tudo lodo até o fim. Barro. The Pope thought, the papacy thought. É o que o papado pensou. More of the same. Mais do mesmo. If we don't understand that, Se não entendermos isto, we don't understand the time of the end. não entendemos o tempo I'm do going to fim suggest correctly. We don't corretamente, understand it correctly. que nós não entendemos ele corretamente, o tempo You do don't fim. understand the time of the end. You don't understand. If you don't understand the beginning of the time of the end, you don't understand its end. Se você não entende o começo do tempo do fim, você não entende o So we're fim getting dele. close to the end. Estamos bem próximos ao fim. So Então, Curtis, Curtis, one of the speakers, dos palestrantes, I'm going to say publicly, but 100% privately, vou dizer que publicamente, mas certamente a 100% long while também ago now, de forma particular,
bastante tempo She atrás, asked a question fez uma pergunta which I answered last week. que eu respondi semana passada. Can a king Será que um rei pode be a king ser um rei without sem a kingdom? reino? Answer: Resposta: yes. sim. When he asked the question last year, Quando ele fez a pergunta ano passado, he might have even asked it 2 years ago. talvez já foi Maybe dois we anos didn't know the atrás, answer. talvez a gente não sabia a But resposta. now, Mas agora, everyone in the movement should know the answer is yes. todo mundo no movimento deveria saber que a resposta é sim. And we already knew that before, A gente já sabia disso even before he antes, asked the question. antes dele fazer a pergunta. But because we thought in the old ways, Mas já que a gente estava pensando da maneira antiga, we got confused. nós ficamos We confundidos. knew, Nós sabíamos, even Elder Jeff knew, e até a ancião Jeff sabia, even Ellen White knew, e até a Ellen in White sabia, 1798, em 1798, the death, a morte, the wound, a ferida, whatever you want to call it, não importa como você quer chamar isso, what got killed? o que Did the king get killed? foi morto? O rei? Did the woman get killed? Será que a mulher foi morta? That's Revelation 17 language. Isso é linguajar de Apocalipse 17. Option 1, king. Opção um, Option 2, woman. rei. Opção 2, Option 3, mulher. Opção relationship. 3, relacionamento. Everyone knows it's option 3. Todo mundo sabe que é a opção For 200 3. years we've known that. Sabíamos isso já há So we knew 200 anos. that the woman Então never nós died sabíamos que and the a king never died. mulher nunca That's Revelation morreu e o 17 rei nunca language. morreu. Isso é linguagem de Apocalipse 17. Because we use the term Holy Alliance E devido ao nosso uso do or termo Holy Agreement, Santa Aliança, um it's acordo not a sagrado, secular agreement não é um acordo secular, because we're identifying who is in control. porque nós identificamos quem está no controle. We'll pick the date 1989, Nós pegamos a data 1989, the 10 year before that. os 10 anos We antes. have the papacy in the USA. Temos o papado e os Estados It's called the Unidos. Holy Alliance. Chamamos de Even the world knew Santa that. Aliança. In Até o fact, the mundo world sabia coined isso. it. De fato, o mundo que deu esse termo, esse nome, They invented it. eles que inventaram isso. What were they saying? O que estavam Who dizendo? is in charge? Quem estava Papacy no or USA? controle? Os Estados Unidos ou o Papacy. papado? O papado. It's in control. O papado está Says no that in verse controle. 40. Diz no versículo 40. Papacy is going to use O papado, então, a military usa and o an economy, exército e a economia, which is the USA. que são os Estados Unidos. Papacy uses the USA. O papado usa os Estados Unidos. Hopefully we're okay with that. Espero que seja bem com isso. In Daniel language, E em linguajar this de woman, Daniel, number 2, essa mulher, número is 2, called a king. é chamado de rei. So the king of Revelation 17, number 1 that's on the board, Então, o rei de Apocalipse 17, que está no is quadro, not the king of Daniel 11. não é o rei de Daniel 11. We have to be clear on that.
precisamos estar The claros word sobre isso. king is used differently in both books, both chapters. A palavra rei é usada de forma diferente em ambos os livros e capítulos. In Daniel 11, we Em have to think of it more in a loose way, Daniel 11, precisamos conceitualizar isso de uma forma mais like solta, Revelation 12 and 13. assim como Dragons and beasts, Apocalipse no women in there. 13, né? Dragões e bestas, So não just há think of it as a mulher. kingdom. Então vamos pensar isso como That's why it says the kingdom um receives a reino. deadly wound. E por isso diz que o reino recebeu a But in ferida real life, it's the mortal. relationship that dies. Mas na vida real é o relacionamento que morre. In the fifth, E no quinto, you have pagan Rome, você tem Roma pagã, which is now going to slowly morph or change que agora vai se into transformar what we lentamente might call the kings or rulers of Europe. no que nós vamos chamar de os reis, os governadores da This is the Europa. breakup of Rome Isso é o fim do relacionamento de Roma, by the Germanic tribes. pelos tribos This is germânicos, Revelation 8 and 9. que The é Apocalipse trumpets. 8 e 9, The as trumpets are trombetas. destructive powers As trombetas são poderes that come destrutivos like a hammer que vêm como um martelo and fragment the one kingdom, pagan Rome, e fragmentam, in despedaçam the same geography o reino into Roma 10 pagã parts. na mesma And geografia we em would call 10 that today partes. Nós chamaríamos modern Europe, isto the hoje, nations of Europe that we understand. Europa moderna, as nações europeias que nós conhecemos So, hoje. in the history of the fifth, Então, na história do quinto, those rulers, estes pagan Rome, governadores, Roma pagã, who have now broken into modern Europe, que agora se dividiram na Europa moderna, they go into a relationship eles entram num with the relacionamento papacy com o papado. because the papacy controls. E já que o papado That está no church controle, state relationship is identified as one thing este relacionamento de igreja-estado é identificado como uma coisa. called the king É chamado o rei of the north. do norte. But we know it's made of two parts. Mas nós sabemos que ele é composto de That's duas the complexity partes. of Revelation 17. Essa complexidade de Apocalipse When 17. it's killed E quando ele é morto by the king of the south, pelo rei do Egypt, sul, Egito, Napoleon, who's Egito, raised up Napoleão, que é not levantado as a last king, não como último rei, but a new king. mas como novo We rei. already discussed the last king. Já discutimos sobre It was Louis the 16th, I was told. o último rei, Napoleon is someone Luís very different. XVI. É, It's Napoleão the é French Revolution, completamente diferente, é a Revolução Francesa, the third estate. é o terceiro This is the estado. revolution or the war against the papacy Essa revolução, ou a guerra contra o papado and the aristocracy. e a aristocracia, They're going to be separated, eles which we serão call, or the separados Bible says, is the death of the king of the north. é, do What que a dies is Bíblia number three, the chama relationship. de rei do norte. O que morre é número 3, o relacionamento. The papacy still keeps the title of the king of the north, O papado continua mantendo o título de rei do but has norte, no king, mas não tem rei, no kingdom, no economic or military strength. não tem reino e não tem Lives where? é, In força the old world, econômica.
Mora onde? thinks No in the mundo old antigo. ways, Pensa nos modos antigos and cannot leave Rome e não pode sair ou because deixar Roma, Rome is holy ground. porque Roma é solo sagrado. You leave Rome, Você sai de you Roma, die. você morre. What this king wants O que este is to rei rule again. quer é reinar novamente. And there's another power, E há um outro its poder, enemy, o seu that is its inimigo, one purpose in life is to stop it. que o único propósito na sua vida é pará-lo. And who's that? E King of quem the é? South. O rei do sul, That was Napoleon. que foi Napoleão As the king of the North, como rei wants to do. regain its power. E à medida que o rei do norte quer ganhar de volta o seu poder, There are two things stopping it. há duas coisas que One, o impedem. it Um, doesn't have a lover. ele não tem amante. It's literally number one on the board. Isso é literalmente número um que está no quadro. No military or economic strength to do anything. Não tem militar, nem exército, nem força econômica para And fazer qualquer coisa. on the horizon, E no horizonte, the king of the south is building its strength o rei do sul está construindo a sua força from the ashes. das cinzas. It now is rising. Ele agora está se levantando. It's not Western Europe, now it's Eastern Europe. Não é mais Europa Ocidental, agora é This is the Europa Soviet Union. Oriental. Essa é a União Soviética. And this is the story of Fatima, E essa é a história de Fátima, the elder Tess taught. que a anciã Tess ensinou. It's the rise of the fifth kingdom. É a ascensão do It's quinto reino. work in ruling the world. É o seu trabalho, sua obra, Two things need to happen. reinando o mundo. Duas coisas precisam It needs to acontecer. get a king, É precisa de um rei, a kingdom, um reino, so that it can kill its enemy para que possa and rule matar supremely. o seu inimigo e reinar That's the story of de World forma War One, suprema. World War Two, Essa é a história de the Primeira e Segunda Guerras re-establishment of the Mundiais, relationship, o reestabelecimento do relacionamento iron and clay, de European kings ferro e with the barro, papacy. It os reis identifies europeus com o Germany. papado, que identifica a For Alemanha. whatever reason, it didn't work. Por qualquer razão, não funcionou. Still no lover, Continua não tendo amante, still no relationship. continua A sem king, relacionamento. number two, Um rei, without a número kingdom. dois, sem reino. Number one, Número um, the relationship is still dead. o relacionamento Number three, continua morto. Número três, the Holy Alliance a Sagrada Aliança, a Santa with the Aliança, United States com os Estados Unidos. is not number three. Não é número três. Not fornication or adultery or anything. Não é fornicação, adultério, qualquer coisa dessa. Because the United States Porque os Estados Unidos isn't a kingdom of Bible prophecy in that story. não é um reino da profecia bíblica nesta história. It's a nobody that just happens to come along É um ninguém que de repente passa por aí and says, I'll help you e diz: Eu te ajudo, at my own expense. as minhas próprias despesas. What more would she want? Que mais ela ia querer? That holy alliance succeeds. E essa santa aliança é bem-sucedida. The king of the south O rei do sul is destroyed, é destruído, killed.
é morto. And now E agora, the king of the north o rei do norte has a problem. tem um problema, What does it not have? porque ele não tem, Still does not have a kingdom. continua não tendo um reino. And America is not a kingdom E a América não é um reino that it can use que ele possa usar, because it's in a different place. porque está num outro And you can't lugar. have an online love affair. E você não pode ter um caso You have to amoroso live in the online. same place. Você precisa estar morando no mesmo lugar. It doesn't have anybody to protect it. Não tem ninguém que o proteja. No military or economic strength, Não tem exército nem força because Europe militar, porque a Europa abandoned it more than 100 years ago o abandonou mais que and 100 never anos came back. atrás e nunca mais voltou. And after two attempts, E depois first de, and Second World War, depois de duas tentativas, Primeira e Segunda Guerras Mundiais, Europe was more interested in building cars a than Europa tanks, estava mais interessada em construir carros do que em construir tanques. weapons. Armas. So there's no one to help it. Então, tem ninguém que o And ajude. this nobody, E este ninguém, this pretender, esse we suddenly fingido, realized that they had an agenda. de repente percebe que tem That uma holy agenda. alliance Essa Santa was Aliança really an unholy alliance era, na verdade, uma because now aliança profana, that o- strong person não who's santa. really rich Porque agora essa pessoa forte, que era just muito takes the rica, throne, apenas pega o the trono. crown, O not the throne, the crown não pega o trono, senão from the king of the north a coroa do rei do norte. and says, I'll have that. E diz, eu fico com isso. And there is nobody to help the king of the north, E não her. tem ninguém que ajude o rei do norte, And ela. that's the end of the story E esse é o fim da história for the papacy. para o papado. What I've done O que eu fiz is try to explain foi tentar explicar that waymark, este marco, both in terms of the Time of the End magazine, tanto em termos da revista Tempo do Fim, Daniel 11, Daniel 11, and history. e história. And last week I called that story one. E semana passada eu chamei isso de história número um. So there is a story two Então há uma história número 2 of the Time of the End magazine na revista Tempo do because that Fim. story one was verse 40. Porque essa história um foi versículo And 40. now there's verse 41, which is story number two. E agora temos a história número 2, que é versículo número And what do you see? 42. The United States Você vê o coming quê? up again Os Estados Unidos mais uma under vez the se symbol of the levantando glorious land. sob o símbolo da Terra And what we need to Gloriosa. do E o que a gente is have an precisa understanding fazer of this story now. é ter um entendimento What sobre essa happens história. O there? que acontece lá? There's an introduction Há uma because we're introdução, only at 1989, porque estamos somente em 1979, which is still verse 40, que ainda é versículo 40, and we have a nobody e temos um ninguém taking the throne. que pega o And then trono. we have the United States. E logo temos os Estados Unidos. So we want to make sure that our symbols Então nós queremos ter certeza que nossos and these real símbolos life kingdoms match together. e esses reinos da vida real se encaixem. And that will be a story for next time E essa será uma história para a próxima vez, because unfortunately we run out of time. que infelizmente acabou nosso tempo. If you join me, let's pray together. Então vamos orar juntos?
Holy God, Santo Deus, I want to thank you personally and on behalf of everybody quero te agradecer pessoalmente em nome de todo mundo. It's our hope É a nossa that we esperança fulfill your will que possamos cumprir com a tua in vontade, understanding what our role is ao in entendermos the o great que é o nosso controversy. papel no grande conflito. When the soldier goes to war, Quando o soldado vai à guerra, they do fear for their lives, elas temem por suas they vidas, do hope to return, esperam voltar and they pray that their families would be safe. e oram que as suas famílias But estejam they know em segurança, mas the também most sabem important thing que a coisa mais importante is for their kingdom to win. é que o seu reino possa May ganhar, we be like them. que nós possamos ser como May we be estes, like Moses, que nós possamos ser como Moisés, to be more focused on this institution de sermos mais focados nessa and your instituição reputation e a tua reputação, on the great controversy being won que o grande conflito than we are seja about our own ganhado, salvation. mais, que isso mais importe do que a nossa própria salvação. In Jesus' name, Em nome de Jesus, Amen. amém.